prazer poder uma vez mais estar com os irmãos aqui, né? A gente ministrar aqui a nossa matéria de Epístola aos Hebreus. Ela faz parte das chamadas Epístolas Universais ou Epístolas Católicas, né? Não se assustem, né? A palavra católica significa universal, né? De todos. Então, na aula passada nós demos início. Infelizmente, irmãos, nós não vamos falar só de Hebreus, porque Hebreus é um livro muito grande. Nós temos que falar das outras epístolas também, que fazem parte das universais, né? Mas nós vamos pegar algumas partes principais aqui da epístola de Hebreus. Eu até falei para os irmãos aí, se tiverem alguma dúvida em alguma parte da epístola, pudesse depois tratar aqui, né? Que nós pudesse trazer. Na aula passada nós falamos sobre logo no capítulo 1, né, de Hebreus. Vou até abrir aqui, não sabia. Hebreus capítulo 1, aquele texto bem famoso, né? Havendo Deus antigamente falado através de quem? Dos seus servos, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Jesus, ele não é uma criação de Deus. Jesus, ele é Deus. Então, Jesus participou de toda a criação como Deus. Jesus, ele é o verbo de Deus. Ele é a expressão de Deus. Ele é, como diz, o único lugar na Bíblia que fala sobre a palavra caráter, né? É exatamente na Epístola aos Hebreus. Ele é o caráter, ele é a expressão de Deus. Então, se você quer ver a Deus, você vai olhar para Jesus. Filipe, certa vez, perguntou para ele: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Quer dizer, se o Senhor me mostrar o Pai, eu já vou ficar feliz da vida. Aí o Jesus falou: pô, rapaz, mas eu já estou há tanto tempo com você, você não tem me visto? Você não quer que quem vê a mim vê ao Pai? Né? Ele crê pelo menos pelas obras que eu tenho feito. Quem vê a mim vê o Pai. Então Jesus, ele é a expressão do próprio Pai, né? Deuteronômio 18:15, Moisés certa vez profetizou lá: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então nós tivemos alguns profetas no Antigo Testamento, né? Abraão era profeta, o próprio Deus falou isso, né? Davi profetizou de certa forma, né? Nós vamos falar aqui no caso o Moisés, né? Moisés, além de um juiz, um patriarca, um libertador, ele era um profeta, né? E ele mesmo fala: o Senhor teu Deus levantará um profeta do meio de ti, do meio dos irmãos, como eu, ele é profeta, né? Então Deus falou de várias maneiras no passado, através de profetas, através da sua mensagem. Deus fala com a gente através da natureza. Lutero, com relação a Deus falar conosco através da sua criação, ele mesmo, certa vez, ele falou: olha, se você quer conhecer Deus, leia a Bíblia, olhe para o sol, olhe para os mares, olhe para as estrelas, né? Quer dizer, vai se cumprir o que está lá no Salmo, né? Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Então Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Criador e ele sustenta o universo. Tá bom? Vamos prosseguir aqui, que nós estamos no capítulo 1. No capítulo 2, do versículo 1 ao 18, vai apresentar Jesus como sumo sacerdote e mediador. Jesus, um sumo sacerdote e mediador. Né? Aqui a partir do versículo do 1 ao 18 mesmo, né? Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes,
Alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que eu visite? Onde é que está escrito isso, lembra? Salmo 8. Salmo, né? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeito. Então, aqui no 10, porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Na minha Bíblia, a palavra autor está maiúscula. Eu não sei a de vocês aí. Né? Então Jesus, ele é o autor, né, da nossa salvação. Jesus não é qualquer sacerdote. Jesus, ele é o sumo sacerdote de uma outra linhagem, não da linhagem arônica. Os irmãos sabem que a partir da lei, a partir da saída de Moisés com Israel lá do Egito, existia uma lei já, né, uma chamada lei oral. Depois dessa lei, mais para frente, ela foi colocada de forma escrita no Talmud. Mas o Senhor deu a lei escrita, chamada Torá, certo? E a partir dessa lei Torá, o Senhor instituiu um sacerdócio. E esse sacerdócio ficou estabelecido a partir da pessoa de Arão. Então nós chamamos de sacerdócio arônico. Só que o sacerdócio de Jesus, irmãos, é um sacerdócio que já existia antes do Arão. Você se lembra lá em Gênesis, quando Abraão, logo assim, próximo da sua chamada, Deus chamou Abraão, logo em seguida aparece um personagem, né? Acho que é o 14, né? E aparece lá um personagem chamado Melquisedeque. E a Bíblia fala que ele é um homem que surgiu e ele era rei de Salém. Não tinha princípio de dias, nem fim de dias, não se tem relato de quem ele era, né? Ele era sacerdócio, ele era um sacerdócio eterno, né? Então ele já era um sacerdote que já existia. Ou seja, o sacerdote é pré-existente à lei, né? Pré-existente. Então Jesus, ele é dessa linhagem. A gente vai ver isso aí aqui nessa epístola aos Hebreus. É falado algumas vezes sobre esse sacerdócio que Jesus fazia parte. Então veja, já existia o sacerdócio de Melquisedeque. Aí começa o sacerdócio de Arão, mas o de Melquisedeque vem seguindo. Só que agora é um período do qual? Do Arão, né? Aí o que acontece? O templo é destruído, anos 70, né? Começa a igreja, ó. Não tem mais sacrifício, não é assim? E o sacerdócio de Melquisedeque continua. E quem é que agora está debaixo desse sacerdócio? A igreja. Então nós temos um sumo sacerdote, que não é o da linhagem de Arão. Por isso que a gente não segue lei. A nossa lei não é a lei da pedra. A nossa lei é a lei que não foi cravada em pedra, como diz o apóstolo Paulo, mas ela foi cravada, também em Jeremias, né, no coração. É diferente a nossa lei. A lei que Moisés recebeu, aquela letra, ela mata. O que mata não é estudar a palavra de Deus, não, né? Alguns já estudam a teologia. Mata. Não, o que mata é o ignorante, né? Não. A letra mata, ali está fazendo referência à lei. Porque a lei não salva. A lei, ela aponta o pecado do taranto. Taranto, a alma que pecar, essa vai morrer. Se você não cumpriu o que tiver aqui, amigo, tu está lascado. Mas aí chega Jesus, né? Cumpre toda a lei, e ele fala que enquanto não morre o testador, a lei está prevalecendo, mas a partir do momento que o testador morre, muda-se o sacerdócio. Então Jesus morreu, começou uma nova aliança, então nós fazemos parte dessa nova aliança. Essa aliança agora você não precisa mais matar animais. Essa lei agora, essa aliança agora, você não precisa estar num lugar para estar com Deus.
Você é o lugar. Eita, nós. Está entendendo? Não sabeis que sois o templo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Eu não preciso vir aqui no Esperança, na igreja, para ter encontro com Deus. Eu já vim com Deus. Ah, tá, então para que eu vou na igreja? Não estou falando isso. A igreja é um lugar necessário, que é um lugar de comunhão. Nem Jesus chamou o templo lá de casa de Deus, ele chamou casa de oração. Então aqui nesse lugar é casa de oração. O templo é você, sou eu. Eu sozinho não sou igreja. Eu só sou igreja com o Fábio, o Paulo, né? O Valdir, com os irmãos aqui, querido. Né? E é bom estar com os irmãos aqui. Pastor, tá sendo filmado, né? Tá? Vamos mandar pro Edir Macedo. Ah. E o pessoal, eu sou. Que muitos irmãos queridos lá da Universal possam estar assistindo aí, possam ser libertos, né? Dessa escravidão. Aí, Edir Macedo. O que mais poderíamos falar? Os anjos são instrumentos do Verbo eterno, né? Jesus não é um anjo, como algumas seitas dizem, né? Jesus ele é o próprio Deus, ele é a expressão de Deus, né? O que mais não podia falar? Ao Filho do Homem, não aos anjos. Aqui no capítulo 2, versículos 5 a 9, olha aqui, ó. 2 e 5, né? Nós já lemos aqui, ó, o 8, ó. Nós já lemos até aqui, né? Vamos ver mais para frente aqui nós já lemos. O homem dignificado em Cristo, 7 a 9. Então olha aqui, ó. Então fizeste por pouco menor do que os anjos, a glória de honra o coroaste e te constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Claro que aqui está falando aqui esse homem aqui é um homem, mas também esse aqui é o homem, é o filho do homem. Quem que é o filho do homem aqui? É o próprio Jesus, né? Então, Jesus, ele como Deus, ele se fez homem, né? Como homem habitou entre nós. E Filipenses vai dizer que ele não usurpou ser como Deus, mas ele tomou a posição de servo, esvaziou-se a si mesmo e tomou a postura de um servo, né? Então agora, olha que exemplo que deu para nós, né? Às vezes a gente tem um cargo e o cara já se acha. Imagina, o próprio Deus, Jesus que é Deus, falou assim, não, ele nunca deixou de ser Deus, tá, irmãos? Só que ele escolheu não viver como Deus. E ele nem precisava dizer que ele era Deus. Quando ele chegava, até os demônios já reconheciam. Que vieste fazer aqui nos atormentados do tempo, filho do Altíssimo? Jesus, cala essa boca. Não nos mande para o abismo. Você já sabe para onde vão, né? Não, ainda não é a hora. Então permita a gente entrar nos porcos aí. Vai para o lugar de vocês, é ali mesmo. Vê como é que o demônio não faz distinção nenhuma entre ser humano e imagem e semelhança de Deus e porco, né, irmão? Pastor Taranto, uma curiosidade aqui no versículo 8. Diz assim, todas as coisas lhes sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhes sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Mateus 28, 18, ele diz, após a ressurreição, ele disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. Me esclarece aqui, me lança a luz aqui, né, nessa última parte do versículo 8, quando ele diz aqui, né? Mas agora ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Não, você não vê, mas que estão. Ainda não vemos. Mas olha aqui, ó o início. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Já está dizendo que está sujeito. Agora, uma coisa está sujeita, outra coisa é eu ver. Eu não tenho como ver. Você tem como ver. Tá. Mas agora ainda não vemos. Não vemos nós, né? Ainda Nós não não vemos. Mas aqui, olha o início. Todas as coisas
sujeitasse. Por isso que Mateus, gerou essa curiosidade, porque Mateus 28:18 ele diz: todo Senão poder, vai contradizer. exatamente, todo poder me é dado no céu e na terra. Mas boa reflexão. Isso aí. Mas a importância da interpretação do texto, né? Ó. Todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Ponto. Então já que é uma afirmação. Ponto. Né? Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, agora quem? Agora quando? Quando é esse agora? Quando esse camarada escreveu aqui. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Não vemos, mas está. Eu não tenho uma visão espiritual para ver o que está sujeito a Jesus lá os anjos, né? Nós ainda não vemos. Mas vai chegar um dia que nós vamos ver face a face, vamos ver como ele é. E aí você vai ver, rapaz, o homem manda muito. Né? Então, a visão dele aqui, ele já está dizendo, está sujeito, mas agora eu não consigo ver. Porque eu não tenho essa visão. A minha visão é uma visão terrena. Só, eu não tenho uma visão celestial, a não ser que Deus permita, né? Não sei se eu fui. Sim. Tá? Mas se o irmão tiver pergunta aí, faça, irmão. Não, mas de fato é lógico, porque a Bíblia não pode se contradizer, né? Não pode. Mas é bom a gente pegar esse versículo aí que tem essa ideia assim, né? Então, irmão, lá ainda no capítulo 2 aí, né? O sumo sacerdote Jesus Cristo também foi cordeiro vicário. O que é vicário? A igreja católica usa muito vicário, né? Insubstituível, né? O que substitui, né? Para expiar os pecados dos eleitos e justificá-los diante do Pai. Esse negócio de eleito é fogo, né? Eleitos não foram os que Deus falou assim da eternidade. Você vai, você não vai. Você vai, você não vai. Nós somos predestinados e eleitos em Jesus, irmãos. Eu não sou predestinado e eleito em mim. Eu só sou predestinado e eleito porque eu creio nele. E todos aqueles que creem nele são eleitos e predestinados. Porque tem um pensamento aí, o calvinismo, né? Diz que não, Deus já escolheu os que são seus. Olha que absurdo esse pensamento, né? Com todo respeito a isso. Se Deus já sabe, ele já escolheu quem vai, os escolhidos para salvação e para perdição, para que eu vou pregar o evangelho? Porque eu posso pregar o evangelho para alguém e falar assim, rapaz, eu vou pregar. Você quer aceitar Jesus como teu salvador? Tá, amém, glória a Deus. Mas é o seguinte, só que você fica esperto que pode ser que você não seja escolhido. Que absurdo! Não tem cabimento. Então, também a palavra de Deus diz assim, perdoem os vossos inimigos. Né? Então também não teria sentido perdoar os meus inimigos. Para quê? Pra quê? Estão destinados a um vai morrer, um vai ser salvo, outro não vai. Né? Então não tem sentido. Precisaria também perdoar os meus inimigos. Uma coisa é você acreditar na predestinação e a outra é na presciência. São coisas diferentes. Predestinismo e presciência. Aqueles que aceitam a Jesus como Salvador estão predestinados a ter a vida eterna. Agora, a presciência, a Bíblia fala já em Provérbios, né? Deus criou todas as coisas, inclusive o ímpio para o dia da perdição. Isso aí é forte para eles, né? Aí, tá vendo aí, ó? Não, mas isso é presciência. Deus já não sabe quem que está salvo, quem no final. O que diz a Eclesiastes? Para Deus, o que passou, não, o que é, o que será, o que há de ser, foi a de ser, o que será já foi, o que é já foi, o que há de ser também já foi. Não é nada novo. Deus não se limita espaço-tempo, meus irmãos. Nós é que temos que ficar olhando no relógio. Deus não tem relógio. De horas, dias, meses. Não. Quando Deus usa um dos seus vasos para dizer assim, olha, Deus manda dizer, é porque Deus já viu o que está acontecendo lá na frente. Agora, Deus já viu o projeto dele. Agora o taranto pode estragar tudo. Vocês estão entendendo? Então, Deus tem um plano nas nossas vidas, todos nós. Todo ser humano na face da terra, Deus tem um plano. Não é só na nossa, o pessoal da igreja.
no dia que aquele rapaz lá que tá, o andarilho lá da rua, aceitei Jesus, Deus tem uma obra na vida dele. Já tem um projeto pronto. Eu tenho certeza disso. Agora vai depender dele se acontecer ou não. A gente poderia citar como exemplo os hebreus resgatados do Egito ali. Deus tinha uma terra prometida. Né? Mas aí o próprio autor dos hebreus vai dizer que Deus, porém, não se agradou da maioria deles. Né? Não se agradou. Da maioria deles. Ô Moisés, deixa eu matar todo mundo. De tio. Vou passar o cerol, não vai ficar um. Vou começar a partir de você. Rapaz, olha. Corajoso, vai precisar ter muita intimidade com Deus. Aí Moisés, Senhor, o que vão dizer lá? Que o Senhor não foi todo poderoso para sustentar eles no deserto? Será que Moisés quebrou o coração de Deus? Não. A Bíblia é mais um motivo de alegria para nós, para você ver como que a palavra de Deus ela é inspirada, né? Não é uma escola de carochinha. Então o Senhor permite que todas essas coisas estejam acontecendo para mostrar esse momento relacional dele com a criatura dele. Eu acho uma coisa linda, Moisés discutindo com Deus, Moisés querendo ver Deus, a glória de Deus, né? E o Senhor não negou. Deus não negou. Ele só falou assim, se você vive, você vai morrer. Mas eu vou quebrar o teu galho. Eu vou passar a minha sombra lá na fresta da rocha, né? Ó. Imagina uma frestinha na rocha assim, ó. Deus ia passar a sombra e Moisés ia ver ele pelas costas. Rocha, fenda. Lembra alguma coisa? Lembra de alguma coisa? O Senhor ia passar a glória pela fenda, ia passar por trás da fenda, né? E Moisés ia ver através da fenda, ia ver a glória de Deus. E não fizeram lá em próprio Hebreus vai falar assim, entremos pois com ousadia pelo novo caminho que nos consagrou, pelo véu. Aí vai dizer, e que véu é esse? A sua carne. Quando botaram aquele prego lá, meu irmão, é como se tivesse visto a fresta no corpo do filho, e através do filho você vê a glória de Deus. Eita, glória. Irmão, o mundo é forte. Pastor Renato, uma vez eu tive um pequeno embate, assim, uma pequena discussão com o meu próprio pastor. Ele estava pregando, aí ele falou assim, ai, Deus escolheu Paulo porque ele era um cara corajoso, ele era um cara valente e tal, ele batia para cima dos cristãos mesmo, aí depois nós estávamos conversando ali, ele batendo nessa tecla de novo. Eu falei, pastor, com todo respeito, o senhor está errado. O senhor está errado. Se o critério fosse esse, se a sua afirmação estivesse certa, vamos fazer aqui uma conexão entre. Vamos pegar o texto de 1 Samuel capítulo 17. Botar Davi e Golias. Quem que Deus ia escolher? Quem que teria ganhado? O Golias, cara. Então, aí eu peguei, eu disse, abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, quando Paulo disse assim, mas aprove a Deus que me escolheu no ventre da minha mãe. Eu disse, pastor, não foi. Porque ele era um escolhido. Não adianta. O Senhor, vai até a rua chamada direita. O Senhor, mas já temos. Ele é um perverso. Vai. Porque para mim, ele é um vaso escolhido. Então eu falei, não. Deus escolheu ele. Deus não escolheu ele por causa da braveza dele. Porque ele era. Seja Paulo, seja qualquer um de nós, não é? Entendeu? Porque ele nos escolheu. Eu creio num projeto eterno. Então, esse projeto para se colocar na frente vai depender, claro, da bênção e misericórdia de Deus e principalmente de mim, de nós, né? Tem que falar por mim, não posso falar por vocês, de mim. Se eu não der, eu sou um cara todo errado, né, mano? Não sou exemplo para ninguém, não. Eu tô procurando mais ou menos, a gente vai, né? Vai para cá, eu tô tentando ir. É complicado. Todo mundo passa por isso também, né? Não vou falar por mim, não posso falar de ninguém. Mas eu estou tentando. E quanto mais eu procuro andar nesse centro, e todos nós sabemos onde é que Deus quer que a gente esteja, né? Sabe ou não sabe, Paulo? Sabemos. Né? Cada um sabe.
Então, e às vezes sabe, "Pô, rapaz, eu deveria estar mais aqui, eu deveria orar mais, eu deveria ler mais, eu deveria, a gente sabe, consagrar mais. Eu estava lendo o Spurgeon, né? E eu peguei isso para mim, mas eu pego isso para vocês também. O Spurgeon falou assim, não sei se foi em 40 anos de vida, não sei quantos anos ele morreu, mas ele parece que ele falou assim, em 40 anos de vida, acho que foi desde a época que ele teve consciência, né? Em 40 anos de vida, eu não me lembro de ter ficado 15 minutos sem pensar em Jesus. Eu peguei isso pra mim. Já tô quase uma semana que eu li isso aí, eu tô tentando... E é coisa gostosa, irmão. Você, 15 minutos, até menos, né? Não pode passar de 15. Senhor, abençoa. Rapaz, é uma coisa interessante. É como se aquele amigo... Como não, né? Ele é o amigo sempre presente, né? E você fazendo um propósito desse, não deixar passar 15 minutos. 15 minutos é muito, né? Que pudesse ser, como é o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses, né? Orar sem cessar, né? Então tem que ser aquela ligação online, constante, né? Aquela lâmpadazinha verde acesa, né? Mas é benção. Então, Jesus é o sumo sacerdote, como também foi cordeiro, então ele é o que celebra o sacrifício e ele é o sacrifício. Já pensou um negócio desse? Porque quando você sacrificava lá, você tinha que levar o cabrito, o cordeiro, o novilho, a pombinha, seja o que fosse, entregava na mão do sacerdote e ele fazia lá o cerimonial. Por Levítico, né? Aquele que oferecia, existiam vários tipos de sacrifício, né? Mas tinha aquele que você levava o cordeirinho, você mesmo tinha que cortar a goela do bicho. Olha, se você ia matar você matava, cortava a goelinha do bicho e entregava para o sacerdote. Era o próprio ofertante que cortava, não é o sacerdote. Você chegava, já pensou, irmão? Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos que o nosso culto agora, o nosso culto é um culto racional. Porque aquele culto que se fazia antigamente era um culto que se oferecia um animal irracional. Quem morria não era o ofertante, era a oferta. Era tipo a oferta, tá morrendo lá, se pudesse perguntar, né? Pô, o que você está fazendo? Cala essa boca, vai morrer no lugar, você não tem cara nada. Você nasceu para morrer por mim. Eu que errei, mas você que vai morrer. Eu sou o culpado, mas você que vai pagar. E você matar. E você é forte. Agora o culto racional é você falar, paz, o cordeiro já morreu por mim. Agora o máximo que eu fizer é o mínimo por tudo aquilo que eu já fiz por mim. Agora quando eu estou na igreja, estou num momento como esse aqui, né? Eu estou pensando culto racional, porque agora você está raciocinando. O que você está fazendo aqui? Que culto você veio oferecer para o Senhor? No domingo. Você vem para assistir culto ou vem para cultuar? As coisas começam a mudar para nós, mano, quando a gente começa a entender isso aqui. Fala, mano. Sobre o bode expiatório, tem uma expressão? Que tem? O bode expiatório eram 2 bodes, né? O Azazel, aquele lá. Isso era no grande dia o grande dia do sacrifício, né? Uma vez por ano, aquela vez. O sacerdote entrava 3 vezes nesse dia. Primeiro ele entrava com sangue de novilho. Aí ele saía. Aí ele entrava com fumaça, com incenso. Ou era primeiro o incenso? Não, primeiro era o sangue, depois ele entrava com incenso. Aí depois ele entrava com o sangue do bode. Eram 2 bodes. Um era sorteado. O que era sorteado para morrer, morria. O sangue dele era levado lá para dentro e o outro era solto. É como se o adventista vai dizer que era o... Como cochichava no ouvido dele lá, os pecados, a história que o pessoal conta. Eu não sei se é o adventista que fala que aquele bode é o Satanás, sei que lá. A minha interpretação é que um é o que ela é lançado no deserto, é como se fosse assim, dos vossos pecados não me lembro mais. O camarada que levava inclusive esse bode para ser solto, depois ele tinha que trocar as roupas, se lavar todinho. Entendeu? E o sacerdote, depois que oferecia esse sacrifício do bode, ele também tinha que trocar a roupa. Entendeu? Então,
A purificação do leproso, né? Parece que eram 2 pombas, o camarada também pegava o sangue da pombinha, né? Era uma água corrente, tinha que ser. Aí ele jogava um pedaço de madeira, todos esses elementos aí têm um significado, né? Água corrente, o sangue de uma pombinha. Se eu não me engano, parece que tinha uma pombinha que era solta. Se eu não me engano. Ele cortava com o dedo assim o olho para purificar o leproso. Então todas essas celebrações têm um significado. O inocente morrer pelo culpado. No caso do bode, é como se os nossos pecados foram levados para longe. Não é que Jesus seja bode, tá? Ali é uma figura, uma metáfora. Porque aquele sacrifício, um morreu, o sangue foi passado ali, né? Um não. 2 morreram. O primeiro foi o novilho e o bode. E do lado de fora um é solto. Então, é como se fosse uma oportunidade também. Fala de oportunidade, porque não morreu. Alguém morreu e você está solto. Olha aí. Mas também fala daquele que ele confessa o pecado em cima e leva para o deserto. E o Senhor Deus fala que dos nossos pecados ele não se lembra mais. E se alguém encontrasse esse bode no deserto? Não, mas aí vai saber. Desce um cara com esse bode. O cara tá com a fome desgraçada e encontra o bode no deserto. É igual comer despacho de macumba, né? Talvez ali, né, pastor Terano, por ser uma coisa simbólica, era só daquele momento. Quem encontrasse o bode, aí Rapaz, aluno tem uma imaginação, rapaz. Aluno é uma casa. Ele já vai longe, geralmente eles vão assim. Falando pode acontecer? Pode. Aí você encontrar, come e já vai matar a fome dele. Se o cara não tivesse consciência de onde é que veio o bode. Não sabe de onde é que veio, outra pode ser. história, né? A sogra com a cigana de novo. Ai. Então essa morte, ele é como aqui no capítulo 2, né? Quase, olha, nem andamos, no capítulo 2 aqui. Então fala que a morte está vencida por um ser humano, Jesus, pois a sua vitória é a vitória da humanidade. Segundo, o redimido, por meio do seu mediador, sumo sacerdote, liga-se a Deus fazendo parte do reino eterno de Cristo. A nossa fraqueza é superada pela fortaleza do Filho de Deus, os nossos pecados são por ele perdoados por mediação direta, pois ele se encontra à destra de Deus e intercede pelas suas ovelhas permanentemente. Está no versículo 9 lá. Falamos, né, Hebreus 2,10, Jesus é o autor da nossa eterna salvação. Ele é o autor, irmão. Quando você escreve um livro, você é o autor daquele livro. Então a salvação teve alguém que escreveu essa salvação. E essa salvação foi escrita por Cristo. E Jesus é o Cordeiro que não foi morto há 2000 anos atrás. Ele foi morto quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então não tem cabimento falar assim, Deus foi pego de surpresa. Não, já está tudo programado, já tem um plano. Alguém já me perguntou, aluno, né? Taranto, o que aconteceria se Adão e Eva não tivessem pecado? Assim, você não está me fazendo essa pergunta, imbecil. A gente não estaria aqui, né? Se não tivesse pecado, estava lá até hoje. Não, mas brincadeira, né? Tem direito de perguntar assim. Então, mas pecaram, né? E Deus proveu um escape. Deus proveu. Olha, vou colocar inimizade entre a sua semente e a tua semente. Um vai pisar na cabeça e vai ferir o calcanhar. Então foi a maldição para Eva e a maldição para a serpente. Você vai rastejar e você vai começar a conceber com dores, né? Agora se já concebia sem dores, eu não sei. Isso é outra história, né? Tem um monte de teoria aí. Eu creio que não, né? Ali Deus está falando de coisa futura. Que a Bíblia não faz menção deles ter filho no jardim do Éden, né? O jardim não é do Éden, o jardim é no Éden, né? Certo? Tá tranquilo. Aqui só opinar. Que a gente fala aí, antes da fundação do mundo. Mas não sei se todos estão igual a mim. Foi desde a fundação do mundo. A gente usa antes, mas fala desde, sabe que quer dizer É a mesma coisa? Mesma coisa. Sim, a palavra é desde. Em espanhol, eles falam assim, estamos transmitindo desde Brasília. Lá de Brasília. Então, desde a fundação do mundo, lá do início.
exatamente lá no início. Então, tanto faz, desde antes da fundação do mundo. Ok. Desde antes, né? É Hebreus 13. Não, aqui é Apocalipse 13, 8. Que fala isso aí. E se for aprofundar mais nesse termo aí, que seria uma boa discussão aqui para nós, e aí ia pegar fogo, que é João capítulo 1, João 1, no princípio era o verbo. Esse princípio, que é o desde a fundação, princípio não é um dia, não tem. Como que você vai botar um princípio na eternidade? É uma coisa louca até de pensar. Eternidade daqui para frente, a gente consegue lembrar. A gente consegue imaginar. Daqui para frente eu nunca mais vou morrer. Eternidade. Agora tenta imaginar eternidade daqui para trás. Não. Sem de parafuso. Mente finita. A mente finita não vai. Mas o nosso Deus, ele habita nesse kairos. Ele não habita no cronos, que é o tempo dividido, né? Esse tempo, essa cronologia, esse tempo fracionado, mensurável, né? Uma hora tem 60 segundos, 60 minutos. Para Deus, o que é uma hora? Para mim, uma hora, 1000 anos, é a mesma coisa. Esse dia o menino fez uma pergunta muito interessante, que eu nunca tinha pensado nisso. O aluno fez pergunta boa também. Então não é que você não fez pergunta boa. Olha o que o menino perguntou. Ele falou assim, Tarano, já que 1000 anos para Deus é a mesma coisa que um dia, aquelas pessoas que morreram na época de Jesus ou até antes, quando elas forem arrebatadas, quando o Senhor voltar, Jesus voltar, e elas forem arrebatadas, elas dormiram um dia, então. Eu falei, é praticamente isso aí. Porque, nossa, eles já estão há 1000 anos esperando no Senhor, só que eles estão em outro tempo, irmãos. Não tem 1000 dias, 1000 anos, eles estão no tempo. Pastor Tarano, né? isso explica, né, do ponto de vista da nossa visão aqui humana, para o estado, a permanência de Moisés, 40 dias e 40 noites no monte para receber, 40 dias sem comer, sem beber, sem ir ao banheiro, tal, 40 dias ali, e que provavelmente quando ele desceu é como se tivesse sido, é como se esse tempo de Deus pairou sobre ele ali, porque 40 dias ali, né? Foram 40 dias, né? 40 dias e 40 noites dias, ali. né? Eu acredito que ele entrou no estado de, como é que eu vou dizer assim, um estado de graça, que não entrou, não sentiu fome, não sentiu sede. Eu digo assim porque de fato, por exemplo, quem de nós aqui já não participamos num culto em que, mano, a glória, a unção estava tão gostosa, o culto estava tão bom, que a hora voou e você não, a gente, meu Deus, a mensagem estava tão, já foi, então eu acho que o tempo é relativo, né? O tempo é relativo. A noção que a gente tem acerca do quantas vezes a gente já passou pela experiência também de, poxa, hoje a semana passou rápido, né? Ou o dia hoje voou e tal. Então eu acho que há fatores que relativizam a concepção de passar do tempo para nós. Por exemplo, acho que é uma pessoa que, há fatores psicológicos, orgânicos. Uma pessoa que, por exemplo, está doente, está numa dor, está passando o tempo, meu Deus, Numa UTI. Numa UTI. Já fiquei. Agora uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que está, meu Deus, num estado de gozo, de, sei lá, umas férias, num lazer, uma coisa, meu Deus, como passar rápido. É aquela história, né? A alegria de pobre dura pouco. Pode ser relativo, mas também, às vezes até a gente trabalhando, você está tão aficionado, assim, rapaz, já voou. Aí você está lá também sem fazer nada, não passa. Ou você está fazendo um curso, aí, aula por aula, igual eu estou dando aula no curso da Marinha dos meninos lá, já são 4 meses de aula, já estão uns 2 meses lá, e já estão tão entediados, né? Tá. Mas se você parar para pensar, rapaz, já passou rápido, já está 2 meses, né? Quer dizer, o dia a dia parece que demora. Sim. Aí daqui a pouco você dá uma acordada, mas já passaram 2 meses. A aula começou aí. Aí, ó.
Parece que foi 5 minutos, já passou Olha por isso que eu ia falar, né? Você tem uma a ver com aquela passagem também que fala que se nos últimos dias aqueles dias não fosse abreviado, né? Tem uma passagem que fala sobre isso. Jesus fala, se aqueles tempos não fossem abreviados, muitos não se salvariam. Mas ali eu acho que ele está sendo específico em relação ao tempo da grande tribulação. A tribulação ali, né? Ali é a tribulação. Ali é a tribulação. É palavra escatológica ali, né? Então, Cristo venceu o diabo, né? Tá lá, Hebreus 2, 14 e 15. Eu vou dar uma passada rápida aqui, né? Pelos triunfos de Cristo, o cristão pode vencer as tentações e o próprio maligno. Hebreus 2, 18. O que diz aí 2, 18? Porque naquilo em que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ó, Naquilo em que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. padeceu não é porque como é que fala? Pecou não, tá? Ele padeceu porque ele sofreu. Então ele sofreu. Jesus como homem humano, como antropos, a palavra antropos do grego, né? Também tem uma ideia de aquele que olha para cima, né? Porque a palavra aner é homem no grego, aner, e antropos é humanidade, né? Tanto homem e mulher. Então antropos é aquele que olha para cima. O grego é bonito por causa disso, né? Aquele que olha para cima. E Deus está para onde? Está para cima ou está para baixo? Para cima. Tá para cima. Então é aquele que busca o auxílio do alto, né? Então, Cristo venceu, sofreu na carne, esse padeceu, não é porque então ele entregou o seu pecado, não. Ele padeceu porque ele sofreu a tentação. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Dos seus lábios nunca saiu engano. Jesus nunca chamou nem ninguém nem de tolo. Já pensou um negócio desse? E a gente, por muito pouco, né, fala alguma coisa. Não deve, né? Não devemos fazer isso, Deus nos guarde. Mas, às vezes, né, a carne, às vezes o Adão solta a mão da cruz, né? No trânsito, o cara fecha. No trânsito, rapaz. E tem uns crentes que saem, igual você falou daquele culto, ele sai pisando em nuvem. Entra no carro, parece que eles Se transforma. recebem uma entidade. Eu conheci o irmão, rapaz. Irmão muito querido. Pensa numa pessoa querida, mas quando ele dirigiu, eu falei, Jesus, não sei o que acontece. Não sei o que, esse não sei o que. Irmão do céu. Teve 2 acidentes, quase morreu, quebrou todinho nos 2 acidentes. Ele. E pensa num camarada assim para falar das coisas de Deus. Não dá para entender. Uma vez peguei carona eu com a minha esposa quase fez xixi nas calças de medo lá. Ele fazia nunca mais, tô fora. Os 2 maiores inimigos do povo de Deus estão vencidos, né? Quais são os 2 maiores inimigos do povo de Deus? Diabo e a morte, né? Tem um terceiro que vamos colocar aqui, né? A carne. Carne. A carne. Carne. A carne é braba, rapaz. Carne é pior, assim, né? A respeito do triunfo de Cristo sobre a morte, Paulo podia clamar: tragada foi a morte com a vitória. 1 Coríntios 15, 54, né? A igreja fundamenta-se na rocha eterna que é Jesus Cristo, com tal solidez que nada e ninguém a demove de sua privilegiadíssima posição. Está lá em Romanos 8, né? Depois os irmãos quiserem ler. Eu passei esse estudo aqui para os irmãos, tá? Sim. Tá na página, eu estou na página 10 aqui, tá? Página 10. Já vou passar para 11 aqui, já estou na quarta lição, Hebreus 3. Tá na quarta. Eu tenho que terminar Hebreus hoje, porque nós temos outras epístolas ainda para tratar, né? A nova confissão, Hebreus 3. O autor da carta aos Hebreus é o teólogo da aliança e do sacerdócio de Cristo. Ninguém fez melhor do que ele a conexão do pacto e do sacerdócio do Velho Testamento com a nova aliança em Cristo e o seu sacerdócio temporal eterno. Irmãos, não dá para ler Hebreus sem ler Levíticos. A gente só consegue entender bem o que aconteceu aqui, o que ele está falando aqui em Hebreus, se eu já tiver lido Levíticos. Porque Levíticos fala de um sacerdócio do Arão. E tudo o que aconteceu
estabeleceu no sacerdócio de Arão, tá lá em Hebreus também, em Êxodo também, né? Fala sobre o tabernáculo. Então, é o Êxodo e Levítico. Esses dois livros, principalmente Levítico, mas esse Levítico também pega uma parte lá do tabernáculo. Você entendendo bem as festividades, as consagrações que tinham dos elementos, do sacerdote, os cuidados que tinham com as coisas sagradas, né? O privilégio que tinha lá o sumo sacerdote de entrar naquele lugar, o cuidado para poder entrar naquele lugar de forma santa. Isso agora é trazido para o Novo Testamento num aspecto espiritual. Aquele tabernáculo, ele era um modelo de um celestial que Moisés recebeu um projeto, tá? No próprio Hebreus fala, ele recebeu um projeto celestial. Quando Deus levou Moisés lá, que você falou 40 dias, né? O Senhor falou assim: Moisés, sobe aqui que eu tenho um projeto para te dar. E Moisés foi. Eu não sei se Moisés escreveu. Moisés foi lá e viu também, né, irmão? Eu creio que viu, irmão. Eu também acho. Eu creio que Deus abriu o céu. Irmão, é tão verdade isso que a senhora colocou, que é muito importante, que lá em Números capítulo 12, quando tem aquela arenga lá da Miriam e Arão, por causa da mulata, né? Ele casou com a mulata, né? Ele casou com a mulata. A Séfora, o nome dela é a Séfora, né? Chama de Zípora. Ela era negra. Sim. Né? E ela era da Núbia, daquela região como é que fala? Da Etiópia. Núbia. Então, até acharam uma das tribos E uma mulher de Deus, hein? Pastora. O pessoal que tem pastora aí. Ela era pastora. Ela e mais 7 irmãs, né? Ela era mais 7 irmãs. Aí Moisés casou com ela, amém, glória a Deus. Né? Aí a Miriam começou a arenga. A arenga não é nem por causa da mulher, mas começou por causa da mulher, para dar, né? Porque você casou com essa menina aí, que não era para casar com ela. Aí o caldo foi engrossando, pai, bola, daqui a pouco Arão entrou no rolo, e Miriam pegou, e tem mais, eita. Deus também só pode falar através de você, não pode também falar através de nós? Quando estava discutindo lá por causa da mulatinha lá, Deus não falou nada. Quando botou o dedo na liderança, meu irmão, o Senhor falou: opa, a parada agora é comigo. Aí foi, só assim, cá. Aí, olha só, que Deus falou. Eu falo através de som, uso meus profetas, através de visão. Eu falo do jeito que eu quiser, que eu sou Deus. Mas, com Moisés, meu servo, eu falo boca a boca, face a face. Rapaz, a Bíblia usa muito, a gente estava estudando hebraico lá, lembra? A palavra pnei. Pnei é face. Você pode ver que muitas vezes lá em Gênesis fala da face. No princípio, criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você vai ver que muitas vezes vai aparecer a face do abismo. Face. E essa palavra face é pnei, né? E Moisés, ele assistia diante da face, desse pnei. É a mesma pnei. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Face significa diante. Então, Moisés é aquele que via diante de Deus. Já pensou, meu irmão? Não é à toa quando ele desceu do morro lá das... Foram várias vezes que ele subiu lá no morro, né? No morro. Estou pensando que eu estou no Rio de Janeiro. Lá no monte. Estou pensando que eu estou lá na minha igreja, lá no Rio. As igrejas tudo no morro, lá. As congregações e tudo. Até passar barricada, tem que passar. Não, no monte, né? Foram várias vezes que ele subiu. Na sexta vez, quando ele pegou lá as tábuas, né? Foi a sexta vez que ele tinha pego, que ele viu aquela zoeira lá, que ele jogou as pedras no chão, quebrou, né? Mas teve uma vez que ele subiu e desceu com uma telinha no rosto. Lembra? O véu, que a glória foi tanta, ó, botaram um véuzinho nele. O apóstolo Paulo vai explicar na segunda epístola aos Coríntios, né? Nós falamos aqui, né? Não era
que não vissem a glória, mas é para que não percebessem que a glória estava Sumindo. apagando. Isso. Porque a época da lei, eita, vai se arrepiar aqui, né? A época da lei tinha tempo para acabar, estava para vir uma coisa mais gloriosa, uma coisa não, né? Uma aliança mais gloriosa. E qual aliança que é mais gloriosa? Para vós que temeis o meu nome, Malaquias 4:2, nascerá o sol. Muito mais brilhante do que um candelabro com lâmpada de azeite. É um sol da justiça, né, irmão? Que coisa tremenda isso, né? Rapaz, fala que Deus é tremendo. Prosseguindo, eu queria ter tempo para ficar falando aqui, mas não dá. Hebreus 3, Cristo maior que Moisés. Né? E não foi Jesus que falou. Tranquilo, irmão? Olha lá. Não foi Jesus que disse, eu estou aqui, quem é maior que Moisés. Jesus nunca falou isso. Né? Moisés falou de Jesus. Deus levantará um profeta no meio de vós, maior do que eu. É isso que vocês vão ouvir. Né? Jesus falou que ele era maior que Abraão, né? Estou aqui, antes de Abraão ser, eu sou. Né? Eu sou. Rapaz, antes de Abraão nascer, eu vi Abraão na fralda, rapaz. Tá, é doido? Tem 50 anos, já tá. Irmãos, imagina a cabeça daquele povo quando Jesus falasse essas coisas. Como é que é? Antes de Abraão ser, eu já estava na terra, rapaz. Não dá para entender. Então, olha só. Tem um texto aqui que eu botei, Êxodo 34, né? Moisés era tido na mente israelita como o maior dos profetas, o líder do Êxodo, o intermediário da lei, o homem com a qual Deus se encontrou no Sinai, impregnando sua face com o brilho da luz divina, aí, ó, de tal modo que seu rosto não podia ser diretamente contemplado. E diz aqui, ó, e aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Depois que falaram com ele, olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele, né? Deixa eu abrir aqui mais um. Olhando, pois, Arão e todos os seus filhos, tal. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele. Moisés lhe falou depois. Chegaram também todos os filhos de Israel e ordenou tudo que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Então, está lá, quem quiser depois pegar, né? Está lá em Êxodo. Está lá em Êxodo 34, tá bom? Então Jesus era um profeta e um sumo, ele é um profeta maior que Moisés e um sumo sacerdote, muito mais não se compara com a eficácia do sumo sacerdote Arão. Tá? Moisés era apenas um símbolo de Cristo. Assim como Jesus andou com os 12 discípulos, Moisés andou com 12 tribos no deserto, certo? Assim como Moisés passou pelo mar vermelho, nós em Cristo somos batizados. Olha só. Moisés não passou no mar vermelho? Sim. No meio das águas? Sim. A pé enxuto? Nós também com Cristo passamos pelo batismo. Era tudo um símbolo. Sim. Inclusive, o Paulo vai dizer em 1 Coríntios, ele vai dizer que aquilo era uma prefiguração de um batismo dele. Eles foram batizados. Foram batizados? Isso, em 1 Coríntios 10. E eram sustentados por uma pedra que os acompanhava. Você já leu isso na Bíblia? Você já imaginou aquela pedra que Moisés bateu? Aquela pedra dá a entender que aquela pedra acompanhava as 40 anos no deserto. Não me pergunte como. A pedra acompanhava. Paulo fala sobre isso. Sim. Não sei de que maneira, irmão. E a pedra Literalmente era uma pedra literal. Pedra. E ele vai falar, e essa pedra era? Cristo. Irmão, não tinha de onde tirar água no deserto, irmão. Você já foi lá? Não, também não fui. Mas eu já vi Essa foto. pedra que vai quebrar Não tem as água. pernas do... Fala também sobre isso, né? Essa pedra vai quebrar as pernas do... Ah, não, do Apocalipse
Apocalipse, lá, aí viu Daniel. Ah, viu da a visão, lá, é. a pedra que bate No pé da imagem, né? da E imagem. Jeová aumentava, o que era a força de israelita. 3 milhões de 3 milhões de pessoas, não dá uma bombona de 20 litros, não dá não. Devia ser uma pedra. Era Quem uma... Só, Quando Moisés bateu, a primeira vez era para bater, né? Depois era... Na segunda vez, foi lá a dissensão, né? Foi por causa disso que ele não entrou na terra prometida, né? O pecado a gente até ouve de púlpito as pessoas pregarem, ele não entrou na terra prometida porque ele bateu 2 vezes na rocha. Não foi por causa disso, não foi porque bateu 2 vezes na rocha. Porque o próprio Deus vai falar por que foi. Porque ele não glorificou a Deus. Quando ele bateu na pedra, ele falou assim, é água que vocês querem, cambada? Por acaso eu poderia fazer verter água dessa pedra? Ele falou assim, ele não falou Deus, eu poderia verter água na pedra? Ele pega e bateu 2 vezes, a segunda vez no caso, né? Aí a Bíblia diz que a água jorrou. Aí logo em seguida o Deus chamou os dois e falou assim, porque não me glorificaste, pode entrar no meio aí o bojo, porque era só para falar, mas Deus não fala que foi porque ele bateu, porque ele não glorificou o nome dele. Ele atribuiu a si mesmo o poder para fazer a água sair da rocha. estava acostumando com os milagres, aí Rapaz, você usou uma palavra forte agora, acostumando com milagre. Mesma coisa dos pássaros, e será que vais conseguir dar, né? Onde é que vai ser tantos pássaros para matar a fome desse povo, que é a carne, né? Ele fez como uma dúvida também ali. Foi. E o Senhor fez as codornizes vindo no rumo baixinho. Eu acredito que foi codorniz batendo, dando rumo de colisão, batendo nas pessoas. Deve ter sido muita. Né? E comeram carne até sair pelo nariz. Né? Então vamos lá. Autoridade final de Cristo. Agora Hebreus 4. O cristão já experimenta o seu descanso eterno, seu sábado real, quando repousa em Cristo Jesus. A palavra sábado, né, irmãos? Ela não é o sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A palavra Shabbat significa descanso. Né? Então Jesus, ele é o nosso descanso. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o nosso Shabbat. Shabbat é um descanso. Claro que nós temos que ter o dia de descanso, mas não é deificar, idolatrar um dia da semana e dizer que quem não guarda esse dia está em pecado, ou considerar a gente aí, o pessoal lá do outro lado, considera a gente aí filhos do anticristo, porque a gente trabalha no sábado e guarda o domingo. Mas esse negócio de guardar domingo, inclusive, foi o Constantino que inventou isso. Mentira! Se você ler Hebreus capítulo 17, capítulo 20, quando o apóstolo Paulo está na terceira viagem missionária, e ele passa na cidade de Troade, está escrito lá, e estavam os irmãos reunidos no dia do Senhor. E qual era esse dia? Era o domingo. Dia do Senhor é domingo. Então já no Atos dos Apóstolos, o dia do Senhor já era domingo. Porque Jesus ressuscitou no domingo. Não era sábado. E nós não temos que guardar sábado, irmão. Nós não somos judeus. Nós não vivemos na velha aliança. Nós vivemos na nova aliança. Entendeu? E é interessante que, salvo engano, eles atribuem a guarda do sábado como critério de salvação também. Né? Sim, com Critério de certeza. salvação. Exato. Ou seja, salvo engano, eles defendem a tese de Salvo que engano, caso é isso mesmo. você não. Eu achei um absurdo quando eu vi isso, uma alegação por parte do adventista, inclusive um dos expoentes lá, de que se você não guardar o sábado, você não será salvo. Pô, então, se o critério é esse, as demais, só eles serão salvos, porque todas as demais igrejas estão perdidas. Tem um escritor chamado Barclay, né? Ele tem um comentário do livro de Hebreus. Nós vamos falar sobre Hebreus 4:12. Isso aí deve ser versículo decorado de todo mundo, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Mais penetrante que a espada de dois gumes, né? E entra até a divisão da alma, espírito, juntos e medula, e apta para discernir o pensamento e intenções do coração. Eu não sei, sinceramente, eu já estou há 30 anos dando aula de teologia,
eu não sei como faz para chegar na divisão da alma e do espírito. Nem sei onde é isso. Mas a palavra vai lá. Se tem um lugar que é bem juntinho, igual não passa nem fio de cabelo, a palavra ela é tão penetrante, mas que ela entra ali, ó. É isso, a Bíblia está dizendo que existe, porque de fato Não. existe. Eu não estou dizendo que não existe. Não, sim, é que a Eu gente estou dizendo que eu nunca vi. Sim. Que existe, tá dizendo? O que eu estou dizendo é exatamente isso. É a Bíblia, o raciocínio é até divisão. Então a Bíblia está afirmando algo que é desconhecido, meu Deus do céu. Ser humano. É? Aonde está isso? Eu não sei. Então esse comentarista, ele fala uma coisa interessante, que o judeu, irmãos, ele tinha um conceito sobre a palavra, né? Uma palavra, quando os judeus pronunciavam, aquela palavra passava a ter uma existência própria, né? Não era só um som carregado de sentido, mas era uma força capaz de gerar fatos e criar coisas. Tá? Então ele acreditava, os judeus, alguns, né, acreditavam nisso. Quando você falava uma palavra, eu não acredito sinceramente naquela coisa de a palavra tem poder. A gente não deve ficar falando palavra aí que não vai glorificar o nome do Senhor. E tem coisa que já deve ter sido tirado do nosso vocabulário, né? Tipo assim, aconteceu uma coisa aos seus olhos ruim, oh, que azar! Isso é coisa ruim. Porque se eu disser que tem azar, eu vou acreditar em mandinga, né? Não, caiu glória, eita glória, amém. Tem coisa boa vindo aí, vai acontecer coisa boa. Né? Não vou trazer maldição para minha casa não. Então, o judeu, mas ele acredita que uma palavra, quando ela é lançada, por isso que a gente tem que vigiar, né? O que a gente fala. Provérbios mesmo fala, né? Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra, diz a seu tempo. 18:21 também diz assim, ó, o poder da vida e da morte está na língua, e quem ama comerá do seu fruto. Mas é bom ter um Google. É isso aí. Então veja o poder que tem a palavra. Então o judeu ele acredita nisso, né? E a palavra ela entra até, né? Aí, para o pensamento judaico antigo, a palavra não somente era um meio de comunicação, mas também um poder criador. E Deus fez todas as coisas através da palavra, né, irmão? E sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E ele não fez as coisas que se veem daquilo que se aparenta. Olha que coisa doida, irmão. Aquilo que Deus criou, tá em Hebreus, não foi feito daquilo que aparenta ser. Ou seja, aquilo que você está vendo que foi feito não é feito daquilo que você acha que foi feito. Ainda que a ciência prova a vinda, a origem daquele. Não é. Aí depois alguém vem falar para mim, a Bíblia não tem filosofia. Ah, não tem não? O que é isso? Isso é metafísica. Isso é metafísica pesada. Mas é para que Deus falou isso aí? Para mostrar o poder que ele tem. Né? O poder criador. Então Deus cria através da palavra. E Jesus, ele é o verbo. Então quando o nosso Deus lá em Gênesis falava, haja. Entende, irmãos, que quando Deus falava, haja, nessa palavra já estava, por exemplo, haja os luminares maior, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. A Bíblia dizia assim foi. Só que quando ele falou os luminares, ele está criando um universo aí. Todo o sistema. Então na mente do Criador já está toda aquela matemática de rotação, translação. Você sabia que se o Sol fosse 1 milímetro mais para trás, a gente morreria congelado aqui? E se fosse 1 milímetro para avante, a gente morreria torrado? Ele está na posição exata. Se você movesse ele um cabelinho que fosse, já ia alterar todo o clima. Deus programou, vai ficar aqui. Já vem logo as perguntas de Deus para Jó, né? Ah, Senhor, por quê? Tá, já perguntou tudo te perguntar? Senta aí que agora eu vou te perguntar. Sim, Júlio Pelombo aí. Onde é que estava tu quando eu fazia o firmamento, fundava a fonte da terra? Você pode me explicar? Aí Deus vai começar. Eu coloquei limite no mar.
Deus colocou limite em tudo, irmãos. Tudo tem limite. Mas tem adolescente que não quer limite. Deus colocou limite até no mar. Eu sou do mar, eu sou marítimo e sou de marinha, né? O mar, quando está na ressaca, ele quer dar, até que quer dar uma... Mas ele não passa da onde Deus falou. Ele não passa. Por mais força e mal que seja a onda, às vezes dá, porque foi um fenômeno, isso não é culpa de Deus, isso é culpa do pecado, né? Essas coisas estranhas que está acontecendo aí, é tudo sinal. Mas você pode ver que uma vez acabado, volta para o limite. Volta lá para o limite. É ordem. E o mar fala assim, eu quero, mas não posso. É interessante que existem cidades abaixo do nível do mar. Abaixo do nível Aqui é quase, Itajaí é quase. Itajaí são 50 centímetros. 50 centímetros. É. Ele não toma. Mas sentimento o quê? Às vezes dá aquela a chamada cisígia, né? Que é aquela maré alta. Aí dá, mas aí é fenômeno, né? Aí volta. Acabou? Volta pro limite. Tu tem limite. Rapaz, a mensagem você não dá? A grandeza que é o mar, o volume de água, a grandeza, a força que ele tem para tomar uma cidade do Itajaí é 2 toques. Com certeza. Fosse o limite. Então, o poder da palavra de Deus, né, irmãos? Olha só. Então, quando Deus, aquela palavra criadora, né? Você vê que já vai embutida nela todo o projeto, as medidas. Para pensar, as matemáticas de movimento de cada planeta. Nós estamos falando aqui do sistema solar. E os outros sistemas? Que também funcionam igual ao relógio. Não sei se foi o Einstein ou o Newton, né? Newton que disse que a matemática foi o alfabeto com a qual Deus escreveu o universo. A matemática foi o alfabeto com a qual Deus escreveu o universo. Porque tudo funciona igual um relógio. Você já viu um relógio suíço? Você pega aquela maquininha, o universo é igual. Como é que você sabe que exatamente daqui a tanto tempo vai começar o inverno de novo? E vai começa a esfriar. É Deus, A né? teoria do Big Bang, nada a ver. Não, não tem. Isso é cabeça. A teoria do Big Bang é assim: processos simples deram origem a processos complexos. É a origem. Uma ameba saiu taranto. Não, você também, né? Não vou levar essa sozinha. Não, sozinho não. Ajuda aí, Paulo. Ô, pastor Taranto, então a partir de agora não é bichinho de jacó, é a ameba de Não é bichinho que Jairo, Jason. se isso Jason. se isso fosse verdade, processos simples vão dar origem a processos complexos. Isso é a lei da termodinâmica já vai dizer o contrário, né? Eu tenho um Fusca simples, certo? Vou botar uma bomba dentro do Fusca, vai explodir, vai ter que sair uma Ferrari. Não é? Não foi através da explosão? É a mesma teoria. Vou botar no pátio ali. Vou comprovar essa teoria aqui agora. Bota um Fusca aí. Bem estragado. Bota uma bomba. 69. Ferrujado. Vai ter que ser uma Ferrari inteirinha, tudo funcionando. Com câmbio eletrônico. O que vai acontecer com o Fusca, Barão? Vai pedaçar até na GDC. Não vai. ainda vai sair na capa do pianinho. Não tem Assembleia como. de Deus tenta. Você já viu alguém limpar um porco? Já viu alguém matar porco e limpar? O porco é o animal que é mais parecido com o homem. Inclusive a válvula de coração são usadas de carneiro também, Onde a medicina de moderna- boi também, aquelas válvulas, né, de tirar do porco. Inclusive, eu não sabia, a minha irmã trabalha lá em São Paulo com essa área aí, ela falou que tem uma fazenda eu não sei se é do Ciro Libanês ou do Albert Einstein, que ela trabalha lá nesses hospitais aí. Ela falou que eles têm uma fazenda, cara, onde eles criam os porcos lá é mais limpo que a nossa casa. Esses porcos são criados para exatamente serem doadores de válvulas.
válvulas naturais, porque tem válvula artificial e natural. Eles não podem ter contaminação nenhuma. E o porco ele é compatível. E você abre um porco, é igualzinho o ser humano. A disposição dos órgãos é igualzinho. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver. O intestino, tudo certinho, o fígado ele do mesmo lado, aquela coisa toda. Ah, foi uma coincidência. Entendeu? Então, agora, mais uma vez, por que nós não podemos ser descendentes de macaco? Apesar que o Darwin nunca falou que nós somos descendentes de macaco, né? Ele disse que existe um elo perdido entre o macaco e o ser humano, é chamado de elo perdido. Ninguém sabe se é um humanoide ou um macacoide, né? É um elo que quando deixou de ser macaco passou a ser homem. Mas se isso fosse verdade também, não podia mais ter macaco. Porque o macaco já tinha tudo evoluído. Mas Deus colocou limite. Se você pegar um espermatozoide humano e botar no óvulo de uma macaca, não vai acontecer nada, porque tem barreira da espécie. E é óvulo e é espermatozoide igual. Mas você bota lá, não acontece nada. Não vai, ele não aceita. Porque Deus colocou limite. Olha o limite. Reproduz segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. Porque ele já sabia da maldade, da malícia humana também, né? Tinha que fazer. Só entendeu? Cientista louco que tem por aí. Irmã. Infelizmente, ó. O Jesus é o sumo sacerdote perfeito, né? Lá com Arão. Falta só 7 minutos, 8 minutos. Com Arão, irmãos, a gente tinha lá na época dele, era um sumo sacerdote imperfeito. O sacrifício tinha que ser feito todas as vezes, todos os dias, né? Era um sacerdote que tinha falhas. Agora Jesus como sumo sacerdote, não. Né? Outra coisa, esse sumo sacerdote, ele tinha que se separar por um tempo para ficar lá, para poder entrar nesse lugar santo, né? Não podia ninguém ter acesso a nada, não podia se contaminar com nada, qualquer coisinha podia contaminá-lo, né? E tinha que tomar um cuidado tremendo. Nós não temos relato na Bíblia de nenhum sumo sacerdote que tenha morrido lá. Não tem relato. E aquela lenda que tem um cabo que puxava ele lá, isso é tudo mentira. O que tinha, sim, ele tinha umas campainhas. Ele tinha umas campainhas, está escrito, chamado de romãs, né? Blim, 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 blim. Que era para a pessoa ouvir lá de dentro, naquele barulhinho que tá vivo. Tá vivo. Mas e no caso dos dois filhos de Arão que foram mortos por terem oferecido fogo estranho ali, o Nadab e Abiú? Mas não ofereceram lá dentro, eles não eram sumo sacerdote. Sim. Eles ofereceram no altar. O que fogo estranho? Vocês sabem que desde que foi inaugurado o tabernáculo, irmãos, quando o tabernáculo foi inaugurado lá em Êxodo, não foi Arão que acendeu. Quem que acendeu o fogo? Se lembra? Foi Deus. Viu? Sim. Deus mandou fogo do céu, caiu fogo do céu e acendeu o altar. Logo em seguida, os dois fizeram assim, a gente também pode fazer fogo. É um fogo concorrente, fogo estranho. E o que eles fizeram? Eu não sei em que altar, se foi no mesmo, dá a entender que foi no mesmo altar, né? Porque esse fogo caiu, foi no altar lá de fora, onde era queimava os animais. Tanto é que lá diz em Levítico, né, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse fogo, talvez você não tenha prestado atenção nisso, que foi aceso na inauguração do tabernáculo, ele nunca se apagou. Quando eles se moviam, irmão, tinha um pessoal responsável por carregar aquela brasinha. Vocês sabiam disso? Não podia apagar aquele fogo, não. Porque foi o fogo que Deus acendeu. Esse fogo acompanhou até o final do tabernáculo. Depois não se faz mais notícia, com certeza. Não sei como é que ficou depois. Mas enquanto tinha o tabernáculo, esse fogo foi o mesmo fogo que Deus acendeu lá. 40 anos esse fogo ficou aceso. O período do tabernáculo, porque depois eles foram para entrar na terra prometida, aí o tabernáculo foi para Siló, né? Depois, outro lugar.
deve ter mantido, né? Com certeza, eu acredito que sim. Mas nesses 40 anos, pode ter certeza que esse fogo foi mantido. É o mesmo fogo que Deus acendeu. Quando esses dois bonecos fazem lá uma performance, vamos pegar aqui, vamos fazer um fogo nosso também. O que aconteceu? Pum! Foram mortos, eles foram fulminados igual foram fulminados aquele menino, o Zá, que o boi tropeçou, ele foi ajudar, muito bem intencionado, botou a mão onde não devia. Mas por que ele botou a mão? Você respondeu hoje aqui já. Porque estavam acostumados com a glória. Porque a arca ficou na casa deles 22 anos. 22 anos na casa de Abinadab, nunca aconteceu nada. Ficou 3 meses na casa do Geteu lá, do Obed-Edom, né? Não, é isso, Obed-Edom. Obed-Edom. 3 meses que ficou lá. Irmãos, não está escrito isso, mas está escrito lá que abençoou em tudo. Toda a casa dele. Se a mulher não tinha filhos, pariu. Ela ficou grávida, não deu tempo, 3 meses, né? Se o filho está desempregado, arrumou emprego. Se não tinha dinheiro, começou a aparecer. Se não tinha picanha na geladeira, passou Se não tinha picanha, tinha picanha agora. Irmãos, cachorro comia pedigree, só ação. Se não tinha café. eu fiz uma mensagem sobre o Obed-Edom. Irmãos, esse Obed-Edom, ele acompanha o tempo todo, ele e os filhos deles, agora eles estão trabalhando dentro do templo. E eles não são judeus, não. Eles não são. É o Geteu, né? Geteu, eles são de Gate. De Gate, filho eterno dos filisteus. Viram o milagre e seguiram o milagre. Seguiram e ficaram, se não me engano, o Obed-Edom, ele vai ser ele ou os filhos dele, não estou lembrado agora, está lá em Crônicas, vai ser um dos guardadores do tesouro da casa do Senhor. Porque ele sabia, não, isso aqui ficou cá em casa há 3 meses, eu sei que aqui o negócio é bom, eu quero ficar perto da água. Rapaz, é tremendo. É aqui que eu vou. Rapaz, para falar da Bíblia, para se empolgar. É. Mas falta 8 minutinhos, né? Se empolgar, porque É bom. demais, né? É bom, né? Aí fala aqui, ó, o Hebreus 5 fala sobre Jesus, sumo sacerdote, que é uma figura de Cristo, né? Ele foi um escolhido, foi um designado, um ofertante de sacrifício, né? Pecados imperdoáveis e perdoáveis. Os pecados intencionais não eram perdoados, isto é, os pensamentos, os pensados, planejados, executados conscientemente. Jesus falou muito sobre isso, né? Se a gente já olhar com pensamento maligno, então você já planejou. Eu aprendi há muito tempo atrás, eu acho que é bem verdade isso. O primeiro olhar a gente não tem culpa. Eu dei uma primeira olhada assim, aí na primeira olhada você já viu que não devo olhar. A primeira não tem culpa, opa. Mas aí fica a carne, né? Rapaz, dá mais uma olhada lá, não custa nada. Não vai perder nada, é de graça, né? Aí o bobão vai, pronto, aí pecou. Pastor Taran? Já foi. Diz que o primeiro é coincidência, o segundo é concupiscência. Rapaz, mestre, né? Filósofo aí. Cristo, o sumo sacerdote, né? Então Cristo possui todas as credenciais bíblicas de um sumo sacerdote. Ele é semelhante a Arão, porque foi comissionado pelo Pai. Jesus é rei e sacerdote, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o El Elyon, está lá em Gênesis 14, 18 e 20, né? Era também sumo sacerdote lá em Salmo 110, 4 também fala sobre isso, né? Cristo igualmente está sentado à direita de Deus o Pai, como rei e sumo sacerdote. Jesus, na agonia da paixão, ofereceu, na condição de sumo sacerdote, não na ordem araônica, mas Melquisedeque, orações, clamores e súplicas. Jesus na cruz, quando fala, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, é um sacerdote, um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Parou para pensar isso? É um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, clamando pelo povo que está ali. Né? O filho que aprendeu a exercer o ofício. O que mais a gente podia falar aqui? Hebreus 6 é aquele desvio perigoso, né, irmão? Porque é impossível, né, que aqueles que um dia foram iluminados e possam novamente ser
alcançado, né? Fala daquele apostasia, né? Números 14, 22, diz que nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito, no deserto, todavia que puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Tem muito a ver com os Hebreus 6, né? Se você não puder achar aí, é Hebreus 6. É impossível que aqueles que foram iluminados. 6 e 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Amém. Quando vocês forem falar sobre esse texto aí, lembre-se de Números 14, 22 e 23, que fala a mesma coisa, entendeu? Olha o que Deus fala aqui. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, vê se não bate com o que está aí, ó, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes. Olha a paciência. O número 10 é Números 14, 22 e 23. O número 10 na Bíblia fala de completude, né? 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Vamos dar uma voada aqui. O capítulo 7, irmãos, ainda falando sobre o sumo sacerdote perfeito. Jesus assume esse sumo sacerdote, né? Melquisedeque é um tipo de Cristo. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico, está lá, né? Hebreus 7, 4 a 10. Jesus é um novo sumo sacerdote, é autor de uma nova aliança, e é um sacerdócio eterno, é único e perfeito. Lá em Hebreus 7, 20 e 28, você vai ver isso lá, né? Bom, o 8 fala da superioridade do ofício perfeito de Jesus, né? Excelência no ministério sumo sacerdotal de Cristo, o ministério do tabernáculo eterno, que eu falei para vocês, daquele tabernáculo que Moisés recebeu, né? Diz lá, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Opa, verdadeiro? E o de Moisés era o quê? Fake? Não, ele era uma sombra. Hebreus mesmo fala que as coisas são sombras. Sombra, ó, quando você vê aqui minha mão, ó, a sombra, você bota a tua mão. É a tua mão que está ali? Não. E a sombra, não vejo detalhes. Eu não vejo, eu só vejo uma sombra. Agora, quando eu olho para a realidade, diferente. Isso tem muito a ver com, entenda bem, tá? Não estou dizendo que seja, mas é uma comparação interessante. O mito da caverna, lá do Platão, né? Que fala de homens que viviam dentro de uma caverna, só vendo reflexo de sombras. Viveram ali, acorrentados ali, cresceram ali, e a única coisa que eles viam era uma reflexão, uma imagem de sombra. Alguém passava com as coisas verdadeiras aqui, mas eles só viam a sombra porque tinha uma luz que refletia aquela sombra lá. Um dia, um desses que estavam presos a vida inteira lá, se soltou. Saiu dessa caverna e foi para a luz. Quando ele chegou na luz, qual foi a primeira coisa que aconteceu? O olho dele começou a arder. Ai! Não é isso? Quando você está num quarto escuro e vai para o meio-dia. Tipo Paulo, caminho da massa. Ó, né? Ó, eita, mano. Ó. O olho começou a arder. Você fica cego. Tá bom aí, mano. A primeira... Rapaz, isso é forte, rapaz. Isso é forte, rapaz. Chegou agora aqui o manto. Tá na fiação. O primeiro sintoma de quem sai da treva e vai para a luz é a cegueira. É a dor, é a incomodação. Meu Deus, mas eu estava esse tempo todo fazendo a coisa errada, mas não é possível. É aquela sensação de coisa ruim. Mas o que acontece daqui a pouco, quando você já está há algum tempo na luz, o olho vai começando a acostumar. Você começa a ver as coisas claras como são. Esse cara que saiu da caverna, que viveu a vida inteira na caverna, ele está do lado de fora. Meu Deus, o que eu vi
vi era só sombra, agora eu estou vendo a verdade. Já sei o que vou fazer. Vou voltar para a caverna para livrar os meus amigos. E ele volta para a caverna. Agora com uma nova visão, novas percepções, novas experiências, né? Novos conceitos. E volta e fala, gente, eu conheci a luz. Vamos para lá. Isso aqui é só uma ilusão. Paulo, por que me persegue? Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você está vendo sombra, Paulo. Vai ficar cego. E o que brilhou para ele foi uma luz. Irmãos, é igualzinho, né? E acontece com a gente isso também. Quando eu estava lá nas trevas, ó, eu estava nas trevas. Treva é o quê? Escuridão. Até brilhou a luz. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. No dia que essa luz resplandece para esse pessoal, eles, meu Deus, eu estava na caverna, achava que estava vendo a verdade. Então, isso acontece até para libertos. A gente, quando está só como membro da igreja e começa a estudar a palavra de Deus, a gente passa por uma outra fase. Com certeza acontece com vocês também. Quem começa a vir para a escola dominical, começa a vir para a luz. Porque aceitar Jesus não é só vir para culto, não, irmão. É uma bênção o culto, eu amo culto. Se eu pudesse estar todo dia na igreja. Mas coisa boa é estudar a palavra de Deus. É muito bom. Escola dominical é o momento para quem não pode fazer um seminário. E nós, aqui é tudo professor de escola dominical aqui, né? Não é? Com exceção do irmão aqui, ele é mestre. Eu? Esse aí já é mestre velho, rapaz. Não é esse. Esse é da minha época. Rapaz, mestre, Ele só esqueceu que Esse pai aí já foi meu aluno. eu sou o servo do discípulo. Esse aqui já foi meu aluno há 5 vezes já. Eu sou o servente do Mas esse aqui é o auxiliar bom. Não tinha nem que levar a sandália do pastor Tarantino. Eu que tenho que levar dele agora. Mas, irmãos, infelizmente, sabe o que eu pediria para os irmãos? Se puder acabar de ler são 48 páginas, mas é de enriquecer, né? Se os irmãos puderem ler, vocês vão ver que Jesus é o sacrifício e é o sacerdote maior, que fez um sacrifício melhor, único, definitivo, principal, absoluto. Deus não se agradando mais de sangue de bode, de cordeiro, de pomba, enviou não um cordeiro, mas o seu próprio filho, aquele a qual João Batista disse, eis aí, o cordeiro de Deus que tira o pecado. Né? É o cordeiro perfeito, é o sumo sacerdote. E o que é mais importante, irmãos, ele está sentado à destra de Deus e ele intercede por nós como sacerdote. Né? Que os irmãos possam ter aproveitado esses momentos aí, e os irmãos leiam depois, né, até a página 48. Nós vamos encerrando aqui então a nossa segunda aula, em nome de Jesus. Próxima aula vamos seguir.